Na aula de hoje abordaremos então aí a embriologia humana, onde iremos falar sobre o desenvolvimento do sistema muscular e o sistema esquelético. Os colaboradores são Eric Souza, Johannes Rodrigues e o Erneson Oliveira. Então, abordando o sistema muscular e o sistema esquelético. Com o sistema esquelético, nós temos aí a parte de sustentação e proteção dos órgãos vitais, como o coração e o encéfalo, e as vísceras. Já o sistema muscular, nós temos aí a parte de locomoção e deslocamento do indivíduo. Então, aí um sistema faz o complemento do outro. Abordando maneiras didáticas de repassar o conhecimento, vamos usar a forma de mapa mental para explicar o desenvolvimento de cada sistema. Então, ali no início da terceira semana, nós temos a gastrulação, que é a formação ali então dos 3 folhetos germinativos, que são ectoderme, endoderma e mesoderma, onde a ectoderma vai dar origem então ao sistema nervoso, a epitélios sensoriais da orelha, nariz e olhos, a pelos, pele e cabelo e algumas glândulas. A endoderma, ela vai então estar ali relacionada com o sistema digestório, sistema respiratório e bexiga urinária, e a mesoderma vai se diferenciar então em mesoderma paraxial, mesoderma intermediária e mesoderma lateral, onde a paraxial vai estar envolvida ali com o desenvolvimento do esqueleto axial e dos músculos, mediante a formação ali dos somitos. A mesoderma intermediária vai então estar ali relacionada com o sistema urogenital e desenvolvimento de parte do sistema circulatório, e a mesoderma lateral vai estar ali relacionado com o desenvolvimento do esqueleto apendicular. E buscando uma forma mais clara aí para vocês, a gente tem a imagem aí exemplificada. Então, ali por volta do final da terceira semana e da quarta semana, a gente tem a somitogênese, que é ali a formação dos somitos, onde os somitos ele vem de origem ali paraxial, que é uma região que está ali ao redor do tubo neural e da notocorda. Então, o mesodermo paraxial ele vai se diferenciar em somitômeros, e esses somitômeros então vão se reunir e formar os somitos, que são pequenas regiões que vão estar ali ao longo do tubo neural e da notocorda. Então, o somito, inicialmente, ele passa por uma apoptose do seu eixo central, que vai fazer com que haja um forame. Esse forame, então, irá se abrir e formar outras regiões, como o esclerótomo, o miótomo e o dermátomo. O esclerótomo, então, ele vai estar ali atuando na formação da coluna vertebral e das costelas. O miótomo vai estar ali atuando na formação dos músculos e o dermátomo formando, então, ali a derme. Então, a gente tem uma imagem exemplificada para vocês, onde tem a formação de cada um dessas regiões. E a gente vale ressaltar aqui que essas segmentações ou divisões é mediada por um número determinado de genes que vem aí da notocorda e do tubo neural. Bom, dando continuidade ao que o Eric falou, após acontecer essa mitogênese, o somito ele vai dar origem a 3 camadas, e a mais interna delas vai ser o esclerótomo, na qual vamos ter ele em parte dorsal, ventral e ventrolateral. A parte dorsal ela vai formar os arcos vertebrais, que é o que vai estar em volta da vértebra. A parte ventral ela vai formar o corpo das vértebras, que é o que vocês podem ver aí na imagem B. E isso vai acontecer por conta da fusão, né, de um somito, da parte posterior de um somito com a parte anterior de outro, né? E depois vamos ter o ventro lateral, que vai dar origem às costelas. Porém, essas costelas elas vão dar origem de processos mesenquimais costais, na qual vai sair de uma parte anterolateral, né, até a parte anterior, para que a costela saia da parte posterior para a anterior. Como vocês podem ver aí na imagem, tem a fusão aí dos somitos nessa imagem A, na terceira, né? E também vocês podem ver uma vértebra aí na imagem B. Nessa imagem A, a primeira, dá para ver o esclerótomo e as suas células. Aí,
Lá na 8ª semana, partindo para a 8ª semana, isso que eu acabei de falar agora acontece ali na 5ª, 6ª semana. Né? Na 8ª semana a gente vai ter a formação do externo, só que o externo ele vai ser formado a partir do mesoderma lateral, não do mesoderma paraxial, que nem a vértebra é formada. Então, esse mesoderma lateral ele vai dar origem a duas bandas externais, na qual na nona semana ocorrerá a fusão dessas bandas externais e formarão o externo. Externo esse que é dividido em manúbrio, que é a parte mais superior, o corpo, que é o terço médio ali, mais ou menos, e o processo tifoide, que é a parte inferior. Logo mais nós temos a formação do crânio, né, na qual vamos ter o neurocrânio e o viscerocrânio. O neurocrânio ele vai ser a parte protetora, a caixa protetora, então vai ser formado por ossos chatos e condocrânio, na qual eles vão derivar da crista neural e do mesodermo paraxial. E o condocrânio ele vai ser ele pré-cordal e cordal, na qual a parte pré-cordal deriva da crista neural e a parte cordal dos esclerótomos occipitais. O condocrânio é a parte mais anterior ali, inferior. Aí nós temos o viscerocrânio, que vai ser o esqueleto da face, basicamente, e vai formar os dois primeiros arcos faríngeos, na qual eles vão dar origem aos ossos da face, né? Vamos ter o processo maxilar, o zigomático, vamos ter a parte temporal, o processo mandibular, a bigorna, o martelo e o estribo, que são ossos do canal auditivo, do meato auditivo, que vão ser os menores ossos do corpo humano. Então aí, como vocês podem ver na imagem, a gente tem aí os mesênquimas, né, tem a cartilagem, os osteoblastos, tem um processo de ossificação, né, primária e secundária. Aí na imagem abaixo, vocês podem ver todos os ossos que vão ser formados, né, o processo zigomático, o osso zigomático, maxila, mandíbula e entre outros. Após a formação do esqueleto axial, a gente vai ter o crescimento e desenvolvimento dos membros, onde serão formado o esqueleto apendicular. Esse processo ele ocorre ali por volta da 4ª até a 8ª semana. Vão ser formados ali os membros superiores e os membros inferiores, né, os ossos desses membros. Esse processo ocorre de forma ventrolateral, como o nome já diz. As células núcleo mesenquimal elas vão se diferenciar em mesodermo lateral e vão formar os ossos e tecido conjuntivo. Esse processo de formação do esqueleto apendicular ele acontece de forma próximo distal, ou seja, ele acontece pelas regiões mais próximas do eixo do embrião para a região mais distante. E esse processo ele é dividido em 3 regiões, em três estágios, que é o etilópode, que eles vão formar os ossos ali como o húmero e o fêmur, o zeugópode, o rádio, a una, a tíbia, a fíbula, e o autópode, que vão formar os carpos e metacarpos, dedos, tarsos e metatarsos. Nesse processo já vão estar formadas todas as mãos, as duas mãos, as estruturas vão estar bem definidas. Posteriormente a gente tem o desenvolvimento muscular. Vale lembrar que esse processo de formação muscular e esquelético eles acontecem de forma simultânea, principalmente dos membros inferiores e superiores. A gente vai ter ali a mesoderma paraxial, que foi dito anteriormente, que elas vão se diferenciar em somitômero, posteriormente em somitos, e vão formar os miótomos. Esses miótomos eles são células que vão dar início à formação dos músculos, e eles são subdivididos em 2 regiões, que é o epímero, que ele fica localizado ali na região dorsal, e o hipômero, que fica localizado na região ventral. O epímero ele vai dar origem ali a músculos extensores da coluna, que posteriormente vamos formar ali o ilho costal torácico, longuíssimo dorsal, espinha torácica e ilho costal lombar. O hipômero ele vai dar origem aos membros, né? Aí vai ter ali a formação torácica, que vão formar os intercostais, os internos, os externos e os transversos. Aí vamos ter os abdominais ali também, que vão formar os oblíquos externos lá do abdômen, e o interno e o transverso. Vai haver também migração de células para a região ventral, onde vão formar ali os músculos escalenos, gênio iódia e reto abdominal. Ainda sobre a formação dos músculos, aqui a gente tem
essa lacuna de cima que mostra os miótomos, que eles vão se diferenciar em mioblastos e miotubos e vão formar as fibras musculares. Como eu falei, eles vão dar origem ali aos músculos que recobrem o esqueleto do embrião. Vale lembrar, como eu já disse, né, que esse processo de formação muscular óssea desses membros, eles acontecem de forma simultânea, porque não tem como ocorrer de forma separada. Aqui também a gente tem essa parte que fala sobre os músculos da face, que eles vão ser formados por células já pré-existentes, que no caso são os miótomos occipitais, os miótomos pré-ópticos e os mioblastos do arco faríngeo. Os miótomos occipitais eles vão formar ali a língua, os pré-ópticos vão formar os oculares e os mioblastos do arco faríngeo vão formar os músculos ali da mastigação, da extensão facial e da faringe e laringe. Esse é nosso trabalho, obrigado e boa tarde.